Boa noite, Angola. Vamos conhecer os destaques de hoje. Novo instrutivo do BNA permite crédito de até 200 milhões de kwanzas para os operadores turísticos. Porto de Luanda com baixa produtividade em 2024. Vários municípios voltaram a realizar mega campanhas de limpeza para reduzir os focos de lixo. Polícia Nacional assegura que começou o processo de investigação a morte da pequena Vitória Rocha e vai se pronunciar quando concluir a investigação. Classe esportiva e a sociedade reagem à morte de Napoleão Brandão. Hamas entrega mais 3 reféns, mas antes exibe num palco. Sábado, 8 de fevereiro de 2025. O Girassol Jornal começa agora. Mais uma vez, boa noite, Angola. A Polícia Nacional pronunciou-se sobre o caso da menina Vitória Rocha, baleada e morta nesta sexta-feira num colégio na Vila Alice, em Luanda. Várias são as versões sobre o ocorrido, sendo a primeira que a menina terá morrido de bala perdida. As redes sociais encheram-se de versões e até agora não há qualquer conclusão ou senso comum. Por esta razão, o Comando-Geral da Polícia Nacional, através do seu porta-voz, Nestor Gobel, fez um pronunciamento e passamos na íntegra. Bem, informar que o Comando Provincial de Luanda tomou conhecimento nas primeiras horas desta sexta-feira de uma tragédia. Tratou-se de um caso de uma bala perdida que terá atingido a uma menor de 8 anos de idade, estudante do Colégio Lisângela, isto no município do Rangel, mas concretamente na Vila Alice. A informação que nós temos é que a menina estava na sala de aulas e de repente foi atingida, não é? Nesta altura, rapidamente foi levada à clínica, portanto, Espírito Santo, mas a caminho, tendo em conta a gravidade dos ferimentos, não acabou por resistir e pronto, faleceu a menina de 8 anos de idade. Rapidamente, o Comando Municipal de Luanda despletou o LCC, que são os especialistas do laboratório, para irem para o terreno, no sentido de se determinar o que é que estará na base da morte desta menina. Portanto, vale dizer que há muitas especulações também, fala-se muito à volta disto, nós estamos a ouvir muitas no nível das redes sociais e queremos mesmo apelar à população, sobretudo os internautas, a evitarem partilhas de informações sem que haja uma informação oficial, né? Nesta altura há uma equipa que está a trabalhar, de especialistas, e vai de certeza absoluta determinar de onde é que terá saído esta bala supostamente perdida. Queremos lamentar também a partida prematura deste anjo e tanto endereçar em nome do Comando Provincial de Luanda a família enlutada, os mais profundos sentimentos do pesar. De resto, vamos fazer o follow-up e vamos de certeza absoluta pontualizar, portanto, as próximas informações, tão logo tenhamos concluída esta fase deste trabalho de perícia forense dos especialistas do laboratório que estão no terreno. E o Colégio Lisângela Flumena repudia qualquer informação equívoca ou proclamação de notícias falsas pelas redes sociais de que ajudam a desinformar a sociedade. Numa nota de imprensa, a instituição reitera que vai continuar a trabalhar com as autoridades competentes para a descoberta da verdade material. A direção do colégio condena mau ato de propagação de fake news sem ter em conta a dor e a consternação da família em luto e que é necessário pensar também nos professores e crianças que vivenciaram a situação diante do pânico causado. E nós seguimos, o país continua a chorar a morte de Napoleão Brandão, um dos grandes ícones do futebol nacional e do desporto em geral, que morreu nesta sexta-feira vítima de doença. O futebol angolano perdeu aquele que é considerado por muitos o melhor guarda-redes sempre do nosso país, com passagens vitoriosas pelo 1º de agosto e os palancas negras. Muitas são as mensagens de condolências em relação à morte do lendário keeper Napoleão Brandão. O ministro da Juventude e Desportos frisou que foi com profunda dor e consternação que tomou conhecimento do falecimento de Napoleão Brandão. Rui Falcão disse que Angola perdeu um dos melhores guarda-redes da sua história futebolística, que inspirou muitos jogadores naquela posição.
Em seu nome e do Ministério da Juventude e Desportos, Rui Falcão endereçou a família enlutada e ao 1º de agosto as mais sentidas condolências. Pedro Godinho, vice-presidente do Comitê Olímpico Angolano, também lamentou profundamente a morte do lendário guarda-redes. Como a gente diz, cada vez que perdemos um dos nossos, sentimos uma parte de nós a ir-se embora. E quero dizer, Napoleão, descanse em paz, que o Senhor te proteja. Não há palavras para consolar uma perda dessas. O que sei é que nós, que eu ainda tive o privilégio também de ser um pouco da geração do Napoleão, quando eu fui para as seleções, ele ainda era da seleção nacional. Cada vez que um dos nossos se vai, olhamos, quer dizer, sentimos como uma parte de nós deixa o mundo dos vivos. Descanse em paz, Napoleão. Napoleão Brandão, que morreu aos 72 anos de idade, deixa um grande legado para o nosso desporto. O mítico guarda-redes ganhou 3 vezes o Girabola pelo 1º de agosto, representou os Palancas Negras ao mais alto nível e treinou várias equipas, com realce para o Progresso Mbizanga e Sagrada Esperança. Até sempre, Tio Alfredo, como era carinhosamente tratado. Ainda decorrem as medidas de contingência para travar o surto da cólera. No município de Cacoaco, a administração municipal leva a cabo uma campanha de limpeza denominada Sábado Vermelho em vários pontos daquela região. Manter as nossas praias que limpa. Por isso que estamos aqui hoje para fazer limpeza. Vamos ficar aqui durante 2 meses ou 3. Todos os sábados vamos fazer limpeza nas ruas e na orla marítima com vista a manter as nossas praias limpas. Desta modo estamos a fazer o quê? Afastar o quê? A doença, não é? Sim. Então vamos todos mão na massa. Abel Lima é um jovem empresário do município de Cacoaco. Juntou-se à iniciativa com materiais de limpeza e higiene, pois entende que a luta para travar o surto de cólera no seu município é de todos. Então, essa campanha, por ser uma causa nobre, devemos acudir àquelas necessidades do município. Apelamos aos outros empresários que juntam causas como esta, não só no município de Cacoaco, como em outros municípios, para então combatermos o mal que assola todos nós, que é o surto da cólera. A campanha de limpeza é abrangente a todo o território de Cacoaco e juntou munícipes, organizações não governamentais, religiosas e políticas. Evidentemente, como munícipe, temos que dar as nossas contribuições, visto que a cólera está a matar. Então é um dos valores muito primordiais preservar a vida dos nossos munícipes. É uma causa que não tem nem cores políticas, cores de peles, credos religiosos ou proveniências de etnias, de tribos, seja lá o que for. É uma questão nacional, é uma questão patriótica. Todos nós precisamos de saúde. Esta é a razão fundamental pela qual devemos abraçar essa causa. E o administrador do município de Cacoaco, Fernando João, sinalizou que a campanha Sábado Vermelho é uma forma de chamar a atenção da sociedade relativamente ao tratamento dos resíduos. Só assim vamos educar a sociedade, vamos educar as famílias, os jovens banhistas, os munícipes de Cacoaco, a também terem cuidado sobre o tratamento do lixo. Vamos continuar a mobilizar recursos, porque a campanha vai estender-se até o final do mês e depois vamos fazer um balanço para daí vermos se podemos continuar por mais 2 ou 3 meses. Fernando João avançou outras medidas de contingência para travar a cólera no município de Cacoaco. Vamos a desenvolver ações de limpeza das valas de macro-drenagem, da água, em parceria com a Elisal ou com a IPAL, no sentido de levarmos água por cisterna tratada naquelas zonas onde ainda não está a sair água. Recordo que o município de Cacoaco é o epicentro do surto da cólera, sendo que os primeiros casos confirmados foram no bairro Paraíso. E a administração municipal da Manhanga também realizou uma mega campanha de limpeza nos arredores da Tourada e no espaço da antiga Angola Telecom, na Comandante Gica. A ação, que mobilizou voluntários de várias instituições e organizações parceiras, começou na vala do viaduto da unidade operativa e estendeu-se até as valetas da Tourada, com o intuito de eliminar o acúmulo de lixo e promover hábitos sustentáveis entre os moradores. O objetivo é mantermos uma Manhanga mais limpa e cada vez mais saudáveis, que possa orgulhar os seus munícipes. Portanto, por essa razão é que nós
mobilizamos todas as forças vivas da nossa sociedade no sentido de juntar-se a essa iniciativa da administração para hoje podermos fazer a campanha, portanto, nestes locais que nós elegemos para o dia de hoje. É importante dizer-se também que essa campanha serão realizadas quinzenalmente. Portanto, em cada 15 dias vamos eleger um ponto do nosso município para podermos realizar as nossas campanhas de limpeza. A Manhanga tem um lema, que é dialogar por uma Manhanga melhor. E é em função deste lema que nós, ao dialogarmos com a nossa comunidade, conseguimos passar essa informação. Conseguimos passar os conteúdos ou os programas que a administração está a levar a cabo, de forma a nossa comunidade tomar conhecimento e poder também se sentir inclusa nas próprias atividades. Recebendo esse convite da nossa administração, portanto, nós não seríamos indiferentes, porque sabendo que a igreja é um parceiro, a igreja sempre esteve ligado naquilo que são as políticas governamentais, então nós estamos aqui dando cara, dando rosto, apoiando naquilo que é a limpeza da nossa cidade, visando ter uma cidade de Luanda muito mais limpa, muito mais bonita. Então a igreja está aqui a dar essa força. E graças a Deus tem corrido bem. A iniciativa também se destacou pela consciencialização ambiental e a importância da separação de resíduos e do descarte correto do lixo. Nós não viemos só para limpar, mas também viemos sensibilizar os munícipes que este ato não pare por aqui, mas que seja um ato contínuo, não é? E termos a mentalidade de sujarmos menos, não é? Uma Luanda limpa é saúde para futuramente. Esse é um plano que vai ser realizado quinzenalmente. Nós estaremos nas comunidades a nível do distrito e já está em carteira a participação, a próxima campanha no bairro Catinton. Perto de 400 mototaxistas de Colibengo beneficiaram hoje de abastecimento gratuito de combustível para os seus meios de trabalho. A iniciativa é de um grupo empresarial e visou valorizar o trabalho prestado por esta classe tão importante para a população. O dia de hoje foi de satisfação para centenas de mototaxistas da província de Colibengo. Ver a principal fonte de renda de muitos jovens sendo abastecida gratuitamente é, na visão destes, um verdadeiro estímulo para continuar a exercer a profissão com humildade e dedicação, atendendo às dificuldades econômicas. Porque não tão fácil, nesse momento de crise ou um momento difícil, o senhor empresário Tomás, Rosário Tomás, teve esse pensamento, essa caridade para poder abastecer mais de 200 motorizadas, encher o depósito. Isso é uma bastante valia e praticamente é uma alavanca como nós motoqueiros. Não são todos os dias que encontramos pessoas de boa fé que ajudam e homenageiam esse trabalho tão importante para a sociedade, visto que nós, os motoqueiros, muitas das vezes somos menosprezados pelos serviços que nós fazemos, mas as pessoas às vezes acabam por esquecer que o motoqueiro é uma profissão como outra qualquer, que ajuda e dá auxílio à sociedade. Associados muitas vezes a atos de criminalidade, os mototaxistas entendem que pensamentos do género não os impede de continuar a darem o seu melhor para levar os passageiros até ao destino final. O serviço mototáxi tem ajudado bastante, apesar da criminalidade, mas estamos a trabalhar de maneira possível nos períodos normais. E tem sido muita valia, porque normalmente há viaturas que não conseguem entrar nas zonas rurais ou na zona urbana, não conseguem entrar. Então, às vezes, também quando chove, há muita água nas estradas. E com o auxílio de motoqueiro ou mototaxista, tem ajudado bastante. Muitos desvalorizam, mas é mesmo trabalho e é prioridade. E também não só, né? Eu digo isso porque nós ajudamos muita gente. Fora de hora, às vezes sai do trabalho, não tem como chegar em casa, nós conseguimos lhe tirar e lhe pôr em casa. A ação, que visou homenagear os esforços da classe, foi de iniciativa do empresário Rosário Tomás Muhongo, que destacou os serviços prestados pelos mototaxistas em meio aos perigos de vida. Há motoqueiros que fazem sacrifício, saem de uma outra província para outra, para dar sustentabilidade à sua família. Portanto, nós, do fundo do nosso coração, sentimos que eles mereciam ou merecem ser homenageados, né, em função
dos sacrifícios que eles fazem para o bem da comunidade. O empresário fez saber também que a ação deverá estender-se para as demais províncias do país, sendo Luanda a próxima. Nós não paramos por aqui, nós vamos dar sequência. Hoje estamos aqui na província de Colibengo. Acredito que nos próximos dias estaremos na província de Luanda, e sendo a capital, há necessidade de nós expandir esta homenagem aos motoqueiros. Acredito que estamos a falar de 300 a 400 motoqueiros. 400 motoqueiros, e acredito que nas outras vezes ou nas próximas vezes nós faremos de tudo para doarmos ou homenagearmos mais de 1000 motoqueiros. Para além do combustível, os perto de 400 mototaxistas foram também agraciados com capacetes para uma maior proteção e segurança. Redução de preços. Produtos de cesta básica 16% mais baratos. Em destaque. Hoje vamos exibir a terceira reportagem da série Moradias em Risco. A zona do Penguela Velho, na província de Colibengo, tem várias casas e lojas submersas no lençol de água que se criou 5 meses após a abertura das comportas da barragem sobre o rio Zenza. Alguns moradores e donos de lojas tiveram de abandonar as propriedades e começar do zero noutros locais. Veja a reportagem que tem assinatura de Simão João. De acordo com depoimentos do Sr. António Silva, o bairro tornou-se inabitável depois da abertura das comportas do rio Zenza, na província do Bengo, situação que fez com que algumas pessoas abandonassem as suas casas. E o que acontece? Quando abre as comportas lá da barragem, a água sai daí, vem para aqui e esta área toda fica inundada. Conforme vê as casas aí, as vizinhas já abandonaram as casas, inclusive a própria minha casa aí, alguns quartos está cheio de água. Então, estamos a comprar um entulho para ver se vamos entulhando e para tentarmos afugentar um bocadinho a água. Isso começou, já vai a caminho de 4 meses. Esse mês fará 5 meses. Estamos aqui, inundamos tudo, todas as casas estão com água. Aqui não estamos a mais conseguir fazer nada. Metemos uma barraca de esteira aí para nos ajudar. E já não temos mesmo como fazer. Os clientes já não vêm, têm medo também da cólera. As águas estão mal, está muito suja. E o governo, por favor, nos ajudem. Este jovem conta que em momento algum apercebeu-se que o local em que ergueu a sua casa anteriormente fosse invadida pelas águas e por isso pede ajuda das autoridades. Eu mesmo morava naquele lado e quando a água aconteceu, quando entrou de noite, eu estava jantando, de repente a porta abre, a água entra. E sabendo que a pessoa não tem como saber se aqui em Duanda ou como é, porque do tempo de seco são as coisas tudo já está muito realizado, que quando você compra não dá conta se tarde ou cedo irá acontecer isso ou como é. Então na mesma estamos aqui, quando aconteceu, não tem como. Neste momento só estou a pedir ajuda do governo. Por esta altura, a água cercou o bairro Penguela Velho, deixando as casas submersas e com fortes probabilidades das famílias contraírem doenças. Com esta realidade, fica cada vez mais caro investir na localidade. Aqui mesmo, se é para investir, mano, é muito dinheiro. É muito dinheiro mesmo. Pagar as trabalhadoras, fazer a barraca, remover as coisas, tiramos tudo, roubaram todas as chapas aqui nas casas. É muito dinheiro mesmo. Pode passar de 1 milhão. Até a vida, é aquilo mesmo, é para nós suportarmos aquilo, procuramos comprar aí mosquiteiros, não sei o que, essa coisa toda. A travessia de uma para a outra extremidade do bairro tem de ser feita por intermédio de uma chata. O preço da cesta básica registrou uma redução de 16% quando comparado aos 2 meses anteriores. Nos diferentes estabelecimentos comerciais, o preço do arroz, da massa e o óleo alimentar tendem a variar. Numa ronda feita pela nossa equipa de reportagem neste sábado pelos estabelecimentos comerciais de Luanda, constatou-se uma redução nos produtos de cesta básica, como arroz, massa alimentar, óleo, fuba, entre outros,
quando comparado com os preços dos meses de dezembro e janeiro. Na fonte também baixou. Baixou também. Feijão estava comprar 2.000, agora é 1.500, 1.400, 1.300. Baixou mesmo. Houve uma baixa, né? Mas não o suficiente que o povo precisa, né? Nos estabelecimentos comerciais do Golfo 2, por exemplo, o arroz Tio Sam, que custa 8.000 kwanzas, está agora a variar entre os 23.500 e 24.300 kwanzas. Posso afirmar que baixou 10%, porque vamos supor, o saco de arroz na altura estávamos a comprar a 27.000 kwanzas, mas agora está a 23.500, 24.000. Tem alguns produtos que baixou a 2.000 até 3.000 e tem outros que são 1.500. O arroz baixou muito. O crescent antigamente era por aí 26.000, mas até agora está 24.300, tem outros que estão vendendo a 24.000, tem outros 24.500. Baixou muito. A massa também baixou. Se no Golfo 2 a baixa de preços atrai clientes, noutros pontos, como Calemba 2, o cenário é diferente. O que falta por lá é a presença de clientes. Não tem movimento, mas a coisa baixou um pouco. Mesmo não tem. Não tem. O dia normal mesmo, a partir de segunda-feira, o dia normal de vender bem é mesmo sábado. Sábado é normal de vender, mas esse fevereiro, tipo mesmo janeiro, a pessoa receber a salário, mas estão a pagar a dívida. Preços de cesta básica nos estabelecimentos comerciais registra uma baixa de cerca de 16%. O Banco Nacional de Angola atualizou as normas que regulam o regime especial de crédito à habitação e a construção de imóveis para a habitação. Com o alargamento do escopo de referido aviso, estão também abrangidos os empreendimentos turísticos e estabelecimentos de restauração e similares. Os operadores turísticos podem ter acesso a um financiamento de até 200 milhões de kwanzas. A medida vem expressa no aviso número 9/24 de 20 de dezembro, que estabelece o regime especial de crédito à construção de imóveis para a habitação, empreendimentos turísticos e estabelecimentos de restauração e similares e permite que os operadores do setor do turismo tenham acesso a um financiamento de até 200 milhões de kwanzas, com uma taxa de juro reduzida, isto até um máximo de 10%. Esta medida irá proporcionar um estímulo à construção e a reabilitação de empreendimentos e estabelecimentos turísticos, de restauração e similares de pequena dimensão, que, por sua vez, vão contribuir para o fortalecimento do setor, aumento e variedade de serviços, bem como a criação de novos postos de trabalho. A inclusão do setor do turismo neste mecanismo de financiamento representa um marco importante para o desenvolvimento da atividade turística em Angola e abre novas oportunidades de financiamento para pequenos e médios operadores. É fundamental que os empresários e investidores do setor aproveitem esta iniciativa para fortalecer a capacidade de alojamento, diversificar a oferta turística e impulsionar o crescimento sustentável do turismo nacional. Não obstante o facto de o Executivo continuar a trabalhar para disponibilizar linhas de financiamento mais robustas. O Porto de Luanda registrou no ano passado uma produtividade na ordem de 17 milhões de toneladas. 15% desta produtividade pertence ao terminal polivalente, o que se considera baixa, segundo fez saber o presidente do Conselho de Administração do Porto de Luanda. O Porto de Luanda é responsável por escoar cerca de 80% das exportações e importações que chegam ao país. Só no ano passado, a produção anual, no caso de produtos escoados, foram de 17 milhões de toneladas. Nós tivemos um balanço positivo, uma vez que atingimos uma produtividade na ordem dos 17 milhões de toneladas e estamos a investir muito em termos de tecnologias de ponta. Começamos por construir agora uma subestação elétrica que irá permitir, entretanto, que os equipamentos modernos comecem a funcionar, deixando de funcionar com equipamentos fósseis, não é? Tanto razão pela qual nós
estamos com resultados também positivos e a nossa tendência é crescer e crescer mais ainda. Apesar destes números, a maior preocupação está no terminal polivalente, que constitui-se na unidade com maior contribuição para o porto, mas que no ano de 2024 esteve aquém das expectativas. Esse terminal requer investimentos. Portanto, é um terminal que praticamente não realizou investimentos porque tinha uma produtividade bastante baixa. Portanto, uma produtividade que representava o Porto Luanda aí cerca de 15, 20%. Portanto, nós temos uma produção anual, tivemos em 2024 cerca de 17 milhões de toneladas. Portanto, 60% dessas 17 milhões de toneladas foram para o terminal da Sogester, e aí cerca de 30 e poucos por cento, já não me recordo quantos, para o terminal multiuso, e os restantes foram repartidos. O que significa dizer que o terminal polivalente, que requer obras, estava com uma produtividade bastante baixa, aí na ordem dos 10, 9%. Devido à baixa de produtividade, o terminal terá agora uma nova gestão ao longo de 20 anos para se ter um retorno mais eficaz. 20 anos, mais 10 anos de exploração, portanto, bastante suficiente para nós podermos investir e termos um retorno eficaz para o Porto Luanda. Para ambas as partes. Irá variar o volume de cargas, irá variar, uma vez que os investimentos nos primeiros 3 anos irão ser de baixa produtividade por causa das obras que irão iniciar, e haverá um crescimento que poderá atingir nos próximos 10, 15 anos aí por volta de 30 milhões de toneladas. Foram plantadas 3.000 árvores na cidade do Uambo. A iniciativa é de um grupo de jovens voluntários que mobilizaram vários atores sociais para o reflorestamento da cidade. Por outro lado, a Direção Provincial do Ambiente no Uambo promete nos próximos tempos requalificar a estufa fria com melhor tratamento dos resíduos sólidos e a sua conservação. Por uma cidade mais verde e amiga do meio ambiente, várias espécies de árvores foram angariadas, permitindo assim arborizar algumas zonas anteriormente vandalizadas e outras sem plantações. A iniciativa deve-se essencialmente para a reposição de plantas em volta da cidade do Uambo, reposição e reflorestamento da cidade no geral. Portanto, unimos aqui forças de vários cidadãos, várias instituições se uniram a esta causa e estamos muito felizes com o que se conseguiu até agora. Estamos a falar cerca de mais de 3 mudas de árvores diversas, desde jacarandas, casuarinas, eucaliptos e muitas outras mais, para podermos então atacar aqui algumas áreas críticas que necessitam de reposição e as outras mesmo de raiz, para termos o Uambo cada vez mais arborizado, cada vez mais saudável. Nós gostaríamos que todos os municípios aderissem a esse tipo de iniciativa e que se estendesse aos vários segmentos que a província tem, segmentos juvenis e não só que a província tem, para aproveitarmos bem esta época de chuva, lançar as mudas para que solidifiquem nessa época de chuva. Os participantes enaltecem a iniciativa e querem uma província cada vez mais ecológica, que contribua para a redução de gases emitidos na atmosfera, proporcionando aos habitantes um clima mais saudável. Plantar árvores, porque a árvore é vida, é oxigênio para a nossa cidade e não só. Plantar árvores porque com a árvore temos sombra e nós podemos nos abrigar do sol, dos raios solares, claro. E é isso, plantar árvore é procurar bem-estar de vida. Plantar uma árvore é lançar mais saúde para a população, é lançar mais saúde para a nossa própria província. Viemos participar aqui deste programa porque é um tema que engrandece muito, de extrema importância, tanto para a empresa assim como para nós particularmente. E temos mudado sempre muito apoio e reconhecemos a importância de ter o ambiente saudável, né, para todos nós. Esta é uma iniciativa particular de jovens que uniram-se na província do Uambo para permitir a maior arborização da cidade vida, elevando assim o nome do Uambo de capital ecológica. Temos alguma dificuldade em algumas zonas que elas são retiradas, se calhar por causa do tamanho ou por falta de proteção, que vamos acautelar agora nesta arborização.
entretanto, mas há determinados tipos de árvores que já não vão ser lançadas num perímetro urbano, que elas têm um enraizamento que dá cabo de todo o sistema de passeios. São algumas casuarinas, alguns tipos de acácias. Penso que nos próximos tempos nós vamos avançar para a requalificação da estufa, que também já está previsto, e vamos continuar a fornecer o apoio metodológico e mudas, se necessário, para se lançar nas zonas onde tenham conhecido alguma degradação. É muito mais de manter o Huambo cada vez mais verde e conscientizar, acima de tudo, os cidadãos a preocupação ambiental, ao aquecimento global e também o sentido de cuidar do nosso ecossistema, da ecologia no geral. Cuidar do meio ambiente faz bem. E no Mochico, a Associação dos Cristãos e Crentes Unidos para as Causas Sociais realizou nesta sexta-feira uma atividade intitulada O Papel da Juventude na Promoção da Paz e Unidade Nacional. O evento reuniu um número considerável de jovens da província. A falta de vias de acesso e infraestruturas para os municípios da província do Mochico continua a ser uma preocupação significativa para as autoridades eclesiásticas. Comunicar, nós sabemos que, pela sociologia de desenvolvimento, o primeiro factor de desenvolvimento de uma população são as vias de comunicação. Então, esse é um dos elementos fundamentais que temos que trabalhar e solicitamos ao governo que coloque todos os seus esforços e prioridades para que estes municípios se possam ligar realmente com facilidade com o resto de Angola. Para o ativista social, o executivo deve intensificar os esforços para melhorar os serviços públicos. A grande prioridade, eu penso que deve ser a ligação destes municípios e olha que a carga semântica da requalificação destes municípios, quando estamos a falar de estrada, não depende categoricamente dos municípios. Aliás, as verbas municipais quase que não vão conseguir centrar efetivamente o desenvolvimento plural a estes municípios. Eu gostava que os novos municípios tivessem ligação direta por estrada e essas estradas passam efetivamente por um orçamento chamado orçamento central, ou seja, da nacional. Portanto, entendo eu que os problemas são enormes e são extensos. Portanto, eu penso que a prioridade deveria ser efetivamente a ligação destes municípios, as capitais, a ligação para a capital do país e, consequentemente, portanto, os bens e serviços que têm a ver com hospitais, que têm a ver com escola, que têm a ver, portanto, com saneamento básico. De acordo com Dom Martim Lazarte, bispo da Diocese de Luena, uma das principais preocupações é o alto número de crianças fora do sistema de ensino. O tema da educação é fundamental. Nós, em Mochico, temos quase 100.000 crianças fora do sistema escolar. E em muitos lugares, a vezes, faltam os professores que já foram enquadrados. Então, trabalhar pela educação destes nossos filhos é uma prioridade também muito importante no nosso Mochico, pois eles são o futuro, são o presente e o futuro da nossa Angola. Então, penso que são dois elementos, se poderia colocar tantos outros, mas ao menos estes dois me parecem fundamentais. Veja depois do intervalo, discussão e aprovação do pacote legislativo autárquico entre as prioridades da agenda do MPLA. Voltamos logo a seguir. Não sai daqui. Renovados votos de boa noite, Angola. Este é o Girassol Jornal, edição de sábado. O MPLA promete fazer advocacia através do seu grupo parlamentar para que ainda este ano seja concluída a discussão e aprovação do pacote legislativo autárquico. A garantia foi dada hoje pela vice-presidente do MPLA, Maraquiosa, durante a apresentação da agenda política do MPLA para este ano. No ato que contou com a participação de militantes, amigos e simpatizantes do MPLA, Maraquiosa apresentou um documento com 11 eixos que irão dominar a ação dos camaradas durante todo o ano. O MPLA pretende reforçar a formação dos seus quadros, daí a aposta em programas de capacitação contínua. Durante o discurso, a vice-presidente do MPLA falou do cumprimento de uma promessa eleitoral. Trata-se da implementação das autarquias locais, medida esta que está dependente da conclusão do pacote legislativo. Neste quesito, o MPLA, através do seu grupo parlamentar, vai imprimir trabalhos para junto das outras forças políticas representadas na Casa das Leis ainda este ano.
diligenciar ao nível do Parlamento a conclusão do pacote legislativo autárquico de suporte à realização das eleições autárquicas e tratar, nos termos recomendados, a criação de condições para a implementação das tarefas essenciais com vista à realização das eleições autárquicas. Terceiro, reforçar o trabalho de formação e de capacitação político-ideológica dos militantes, quadros e dirigentes do partido a todos os níveis e reforçar a implementação do plano de formação de quadros. O MPLA já trabalha na preparação do próximo Congresso Ordinário, daí que a agenda política prevê no 11º eixo adotar as bases gerais e os documentos orientadores do conclave. O 8º Congresso Ordinário da OMA, uma medida que deverá fortalecer a organização feminina do partido que sustenta o governo, consta igualmente das prioridades da agenda, como realça Mara Quiosa, vice-presidente do MPLA. A criação de condições para que a OMA realize com êxito o seu 8º Congresso Ordinário e assuma um protagonismo cada vez maior na sociedade, no sentido de continuar a liderar o movimento de empoderamento das mulheres angolanas e que seja a fiel intérprete dos seus anseios e aspirações. Do Executivo a concretizar os objetivos que passam pelo aumento da produção nacional e da implementação correta do Orçamento Geral do Estado. Viva a OMA! Viva a OMA! Viva! Criar condições para que o partido continue a apoiar o nosso Executivo na concretização dos desígnios apontados pelo camarada Presidente na sua mensagem de Ano Novo, nomeadamente àquelas ações que visam melhorar as condições de vida dos nossos. Neste sentido, devemos promover a participação dos nossos cidadãos na vida social das suas comunidades, continuar a divulgar os importantes projetos e programas, especialmente aqueles ligados ao combate à pobreza, ao desemprego e à desigualdade social, assim como realizar ações de esclarecimento permanente junto dos cidadãos sobre as dificuldades financeiras que o país e o mundo têm estado a registrar. Na sua agenda política, o MPLA convida os seus militantes, simpatizantes e amigos a participarem de forma ativa nas comemorações dos 50 anos da independência nacional, a serem assinalados em novembro deste ano. Deputados do grupo parlamentar do MPLA prometem trabalho para a conclusão do pacote legislativo autárquico. Os parlamentares reagiram à apresentação da agenda política do MPLA, que aconteceu este sábado em Malães. O campo adjacente ao estádio 1º de Maio acolheu ao ato de lançamento da agenda política do MPLA, numa atividade que contou com a participação de milhares de militantes, amigos e simpatizantes. O MPLA coloca a aprovação do pacote legislativo autárquico no centro das prioridades para este ano. O deputado Vigílio Tiova diz que as negociações com as diferentes bancadas parlamentares decorrem a bom ritmo. Neste momento temos 2 comissões a trabalhar. Vamos fechar essa parte, juntar as 2 propostas que existem sobre a implementação das autarquias locais, uma da UNITA e outra do Executivo. Vamos juntar as 2 numa e depois submetermos então as lideranças dos nossos partidos e a partir dali então serem submetidos à Assembleia Nacional através dos grupos parlamentares. Da nossa parte, o trabalho já está adiantado. Por sua vez, o secretário-geral do MPLA em exercício, Mário Pinto de Andrade, garante que a conclusão do pacote legislativo autárquico não passará deste ano. Toda a documentação ligada às autarquias vão ser aprovadas este ano. Depois, logo se vê. O primeiro passo é aprovar a documentação que falta. Sem documentação, não pode haver eleições autárquicas. Então temos que aprovar no Parlamento.
Vamos trabalhar para que a documentação toda esteja aprovada. Quanto ao Congresso da OMA, a secretária-geral Joana Tomás referiu que o processo preparativo já começou. No que diz respeito à juventude, o secretário nacional da JMPLA, Justino Capapinha, disse que a sua organização está atenta às preocupações desta franja da sociedade. Começamos a preparar as bases gerais e no mês de março vamos convocar o congresso ordinário da nossa organização. Antecedeu este trabalho todo, o trabalho que fizemos nas nossas bases, onde atualizamos os nossos dados estatísticos, que constatamos que a organização cresceu nos últimos anos e que a adesão à nossa organização tem sido muito grande. A questão da empregabilidade, os jovens também querem ter acesso à habitação, tem ainda desafios como a formação técnica e acadêmica, então são esses eixos que nós estamos a trabalhar. 28 jovens de 10 províncias de Angola apresentaram nesta sexta-feira projetos e iniciativas tecnológicas com foco em soluções ambientais. A apresentação foi feita durante uma gala de premiação. O evento celebrou o talento e a criatividade. Jovens de 10 províncias do país levaram para a segunda edição do Prémio Inovação e Tecnologia Ambiental iniciativas de sustentabilidade ambiental. O talento e a criatividade estiveram em destaque. O PITA surge da necessidade de nós estimularmos a necessidade de cientificidade nos nossos jovens. Angola e o mundo hoje vivem problemas ambientais. E nós acreditamos que temos, a nível dos jovens, talentos suficientes para nós conseguirmos resolver os nossos problemas. Então, o PITA surge justamente com o objetivo de estimular o espírito da ciência relacionado com a inovação e tecnologia ambiental no seio da juventude. Diferente da passada, nós conseguimos tocar mais zonas do país. Na edição passada, trouxemos representantes de 6 províncias. Nesta edição, então, conseguimos trazer representantes de mais 10 províncias. Temos aqui o Ambo, Huila, Benguela, Luanda, Colibengo, Cabinda, Mochico. Então, temos aqui mais de 10 províncias, mais de 10 representantes das vastas províncias do território angolano. O objetivo deste evento passou também por incentivar o uso da tecnologia como ferramenta para resolver os desafios socioambientais em Angola. Acreditamos que os projetos e ideias que aqui hoje vocês vão poder ver, nesta segunda edição do PITA, são demonstrações concretas que os angolanos têm capacidade, talento e visão para transformar os nossos desafios ambientais em oportunidades de crescimento sustentável. A diretora nacional de Educação Ambiental defende que, para a nossa realidade, os resíduos sólidos não são um problema. Quando eu me referi que os resíduos não são um problema, é no sentido de que a real problemática está no comportamento do cidadão. Dizer que muitas das vezes nós frisamos a deposição inadequada de resíduos na via pública como um problema. Mas se nós pensarmos de que há toda uma necessidade de educar e consciencializar as populações para que realmente elas façam a sua ação de forma correta, nós veremos que é preciso cada vez mais intensificar a educação ambiental a todos os níveis. Para além de uma recompensa de cerca de 1 milhão de kwanzas, os selecionados poderão ter como benefício uma mentoria de até 6 meses. Nós vamos passar por uma fase de 6 meses de mentoria e organização e gestão de projetos. Como vai funcionar a mentoria? Numa primeira fase vamos verificar as necessidades reais de cada projeto, dos 7 melhores, não só dos vencedores, mas dos 7 melhores projetos. Vamos analisar e depois estruturar. Como vai ser essa estruturação? Dar uma estruturação do ponto de vista de gestão, porque são startups, elas precisam ser transformadas em negócios. Então, a mentoria será voltada para a gestão, inovação e estruturação financeira para poder buscar financiamento nas instituições bancárias. Talento e criatividade de jovens angolanos reconhecidos na segunda edição dos Prémios Inovação e Tecnologia Ambiental. Dislexia, preconceito, tabu e desconhecimento. Em destaque.
A Federação Angolana de Basquetebol apostou na continuidade de Pepe Clarós à frente da seleção masculina até ao Afrobasket que Angola acolhe em agosto. Pepe Clarós tem a missão de levar Angola à conquista do Afrobasket que o nosso país vai acolher em agosto próximo. O técnico espanhol foi apresentado neste sábado e tem como primeira empreitada levar a seleção nacional à janela de Tripoli, de 21 a 23 de agosto. Pepe está ciente da missão que tem pela frente. Vai haver muita pressão, mas penso que também para outras equipas, penso que também para a arbitragem. Uma oportunidade que é jogar Afrobasket em casa. Aqui a gente tem que ajudar. Sabemos que não é fácil, que há seleções de muito nível, mas nós sempre temos lutado e vamos lutar mais ainda. Para a Operação Tripoli, o selecionador nacional não poderá contar com os atletas que evoluem na diáspora. Sempre é uma oportunidade para ver outros jogadores e para trabalhar para o futuro também. Temos Afrobasket em agosto. Há um grupo, um elenco de jogadores que agora não vão poder estar. Não só estes que dizes, também jogadores que se calhar estão jogando em college. E bom, vamos a tentar ver se há alguno deles que depois poderá ficar nos últimos. Muniz Silva, presidente da Federação Angolana de Basquetebol, avança os motivos que levaram a apostar na continuidade. Decidimos que o mais sensato era a continuidade, porque o treinador já conhece o jogador já conhece o treinador, os processos já estão automatizados, temos pouco tempo, achamos que essa era a melhor opção, continuar. A FAB vai criar condições para que os Endeca campeões africanos tenham uma preparação a mais alto nível para o Afrobasket. A preparação será em função dos inconvenientes que o treinador acabou de enumerar, os jogadores da Euroliga, se não vierem, da NBA, vamos dizer um cenário que nos permita fazer a preparação no país, provavelmente. Esses convocados, bases, Chile Dundão, German Oliobama, Elcane Paca e José Seca. Extremos bases, Gerson Gonçalves Luquene, Celton Miguel, Eduardo Simão, Valdemar Avelino e Fábio Domingos. Extremos, Eduardo Francisco, Marcelo João, Golfato Buyamba, Wesa Panzo, Jerônimo Luiz, Jonathan Jungo, Giovanni Kibinga, Fernando Máquina e Joel Pinto. Postes, Bruno Fernando, Silvio Souza, Abubakar Gacô, Gilson Bango, Kevin Cuquila, Clésio Castro, Macacho Braz, João Fernandes e Eliseu João. As ações do Plano Nacional de Desenvolvimento do Desporto vão começar a ser implementadas na próxima semana. A confirmação é do Ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, no Fórum do Plano Desporto. Aconteceu neste sábado o Fórum de apresentação do Plano Nacional de Desenvolvimento do Desporto, Plano Desporto 2024-2027. Na presença de várias figuras do desporto nacional, o Ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, garantiu que a partir da próxima semana teremos ações implementadas desse plano. Vamos começar agora, no dia 11, a formação dos primeiros formadores e a partir daí a continuar. O que é importante é que vocês olhem para aquilo que é a organização. Nós anunciamos o ano passado que íamos começar a estruturar o desporto comunitário. Se deram atenção, já foi criada a Associação Provincial de Desporto Comunitário. Portanto, é o primeiro passo e agora, de forma sucessiva, criar as associações provinciais, até conseguirmos criar a Associação Nacional de Desporto Comunitário, que é o que nós queremos. O Plano de Desporto 2024-2027, que tem como base o apoio ao desporto escolar, comunitário, federado e de alto rendimento, é visto como ferramenta para o crescimento do desporto nacional, como referenciou Agda Gomes, diretora nacional do desporto. É a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e um grande fator é a melhoria do comportamento dos nossos jovens, porque ele apresenta muitas nuances que vai ajudar as crianças a moldarem-se à disciplina, ao rigor, ao trabalho de grupo, uma série de aspectos que só os indivíduos que praticam desporto é que têm esta possibilidade. Por sua vez, o presidente da Federação Angolana de MMA, Armando Diogo, mais conhecido por Mestre Scott, disse que as escolas do nosso país viam o MMA como uma modalidade violenta
Agora já sente a implementação das lutas, o que lhe deixa satisfeito. E algumas escolas a nível nacional, não só em Luanda, já conseguiram introduzir o MMA no seu currículo, não é? Isso deixou-nos muito alegres, tanto é que nós tivemos alguns atletas que trouxeram medalhas no africano que vieram das escolas em 2 anos de preparação. O Plano Nacional para o Desenvolvimento do Desporto 2024-2027 também visa o fortalecimento das infraestruturas desportivas através do investimento público no setor do desporto. E na reportagem desta semana trouxemos a abordagem de especialistas sobre a dislexia, um transtorno caracterizado pela dificuldade de aprendizagem, a realidade de pessoas que vivem com esta condição, os métodos e as recomendações para viver com o transtorno. Veja a reportagem que tem a assinatura de Manuela Costa. Uma infância sofrida. Minha vida, antes do diagnóstico, era pautada em surra todos os dias da minha mãe, bullying dos colegas, bullying dos professores, porque os professores também faziam bullying, humilhavam, falavam que eu era desinteressado, que eu não tinha desejo, que eu não gostava, que eu era preguiçoso. Danilo mal fazia ideia da sua condição. A situação desconhecida pela rede familiar resultava em surra frequente, como se fosse este o gatilho para a aprendizagem. Mas não. Ela percebeu em algum momento que não tinha como e foi procurar ajuda. Que não adiantava, a surra que ela estava me dando não adiantava, então ela resolveu procurar ajuda. Dentro dessa ajuda que ela foi procurar, Eu já estava com 11 anos, então até os 11 anos de idade eu fui analfabeto, até que eu comecei a fazer aula de reforço, comecei a passar numa escola que tinha um núcleo de atendimento para pessoas com dislexia, e foi ali que eu desenvolvi, que eu comecei a ter uma aprendizagem melhor um pouco, pensar em adaptações. Então logo que eu fui alfabetizado, a gente adaptou algumas coisas, eu tinha muito mais facilidade para escrever. Depois que eu entendi como é que se escrevia, tinha muito mais facilidade de escrever do que copiar o quadro. Então os professores passavam escrito e faziam o verbal para mim, e por conta do verbal eu conseguia terminar as lições. Então parei de ter tantas surras dentro de casa. Danilo é mais um caso dentre os vários existentes e com histórico semelhante ao que se vê constantemente. Conhecida como transtorno do neurodesenvolvimento, que afeta habilidades básicas de leitura e escrita, a dislexia apresenta sintomas que afetam diretamente o desempenho académico de estudantes, sendo as mais comuns as dificuldades no reconhecimento preciso e fluente das palavras, na decodificação e na ortografia. A dislexia não tem tratamento específico. A dislexia é uma condição que é possível de ser ultrapassada ou de ser controlada, desde que haja indivíduos capazes de ajudar quem tem a condição. A criança com dislexia, ela precisa, de suporte para que ela consiga passar bem nas avaliações. É primordial que as avaliações sejam de linguagem oral, onde ela seja mais avaliada em questões orais do que escrita. Porque na escrita, ela vai ter a dificuldade tanto na escrita quanto de compreender as informações que estão na prova. Então, quando o professor faz a pergunta oral, ela compreende melhor aquilo que ela está sendo questionada. E aí ela consegue dar uma melhor resposta do que na escrita. Então, essa é uma das adaptações que precisam ser feitas.
Outro apoio que pode ser dado, né, na sala de aula é sempre colocar essa criança à frente, porque ela precisa de uma atenção maior, porque ela se dispersa facilmente. Então, se ela estiver no fundo da classe ou no meio da classe, qualquer barulho, qualquer movimento dos colegas vai deixar ela dispersa e isso vai comprometer ainda mais o seu aprendizado. Então, existem adaptações, né, que conseguimos fazer dentro de uma sala de aula, para que essas crianças sejam beneficiadas de certa maneira. Dados da Associação Internacional de Dislexia apontam que a condição afeta entre 5% a 10% da população mundial. O transtorno possui 3 graus, podendo ser leve, moderado e, nos casos mais complexos, pode ser mesmo severo. Lentidão na aprendizagem, dificuldade na concentração, palavras escritas de forma estranha, dificuldade de soletrar e trocar de letras com sons ou grafias parecidas são alguns sinais de alerta para a dislexia. Os primeiros sinais da dislexia aparecem nos primeiros anos de escolaridade. Uma criança que aparentemente é normal, que percebe aquilo que se lhe é explicado, que tem um nível de aprendizado diferente em relação aos colegas de turma. Se não apresenta nenhuma outra condição funcional ou orgânica que impeça que ela perceba daquilo que está a explicar, se a criança não tem nenhuma doença de base, não tem nenhuma outra causa para o atraso do aprendizado, essa dificuldade de atingir o mesmo nível acadêmico em relação aos colegas de turma é o que chama mais atenção. Em segundo plano, é uma criança que se mostra frustrada na hora de ler, principalmente quando é solicitado que ela leia para a turma. Grande parte das vezes estes meninos são tidos como meninos chamados burros, não é? que não aprendem, mas na verdade eles têm mesmo uma condição de base que lhes impede de aprender a ler e, em consequência, também não conseguem interpretar aquilo que estão a aprender. Então não aprendem porque têm isso, é um ciclo vicioso. Viver com a condição nem sempre é um fator de limitação, embora o transtorno esteja presente na vida adulta. Se a criança tiver intervenções, né, que vai ajudar ela nesse processo de alfabetização, onde as dificuldades dela passa a ter suporte, ela consegue sim ir para a vida adulta, ter sua profissão, ter a sua carreira, nada é comprometido. Temos muitos dislexos que conseguiram sim desenvolver bem. A dislexia não é uma condição só para as crianças, só presentes na infância. É uma condição que é levada para a vida toda e por isso é possível que um adulto, que um jovem que esteja no ensino médio ainda apresente dificuldades de leitura. Por se tratar de um distúrbio genético, não há como prevenir a dislexia. A saída é detetá-la precocemente para assegurar o aprendizado da criança e a sua qualidade de vida. A terapia também é importante para dirimir possíveis crises de autoestima. É importante a gente olhar para esse transtorno e entender que ele é um transtorno, que ele de fato atrapalha muito a vida e levar ele com seriedade, não levar ele com bullying, olhar as pessoas que sofrem com a dislexia com amor e oferecer tratamento, adaptação, pensar em estratégias. Com uma equipe multidisciplinar, essa criança, esse adolescente vai ter uma vida de muita qualidade. E por último, eu diria que não adianta você surrar uma criança, bater numa criança para que ela desempenhe, porque a dislexia não vai, a criança, o adolescente com dislexia, ele não vai desenvolver só porque está apanhando, porque não é uma coisa que ele está fazendo porque ele é uma criança má, porque ela é uma criança má. Ela não está fazendo porque ela realmente não dá conta. Veja daqui a pouco, Hamas liberta novos reféns e pela primeira vez o exibe antes de troca. Voltamos a seguir. Até já.
Seja bem-vindo de volta. Esta é a edição de sábado do Girassol Jornal e começamos esta parte com a atualidade internacional. Hamas libertou mais 3 reféns israelitas como cumprimento do acordo de cessar-fogo com Israel. Em troca, Israel vai libertar 183 prisioneiros palestinianos, alguns condenados por envolvimentos em ataques que mataram dezenas de pessoas. Antes de libertar os reféns, o Hamas os exibiu em um palco. Israel criticou o ato. Veja este assunto e outros no Compacto Internacional. Pela primeira vez, o Hamas montou uma espécie de palco para exibir os reféns antes de devolvê-los à Cruz Vermelha. Os 3 israelitas libertados aparentavam estar mais magros, vestiam a mesma roupa e exibiam uma espécie de certificado. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, criticou a devolução e disse que não iria ignorar o que foi visto hoje. Em troca, Israel vai libertar 180 prisioneiros palestinianos. Entre eles estão condenados por envolvimento em ataques que mataram dezenas de pessoas, incluindo 18 que cumprem sentenças de prisão perpétua e 111 detidos em Gaza durante a guerra. Nesta manhã, Israel havia iniciado a libertação de presos. Um autocarro com a primeira leva de libertados chegou a Ramallah, a capital da Cisjordânia. Imagens exibidas pelas televisões locais mostravam uma multidão concentrada em volta do veículo com bandeiras da Palestina para receber os libertados. Os reféns libertados já haviam entrado em solo israelita, segundo Netanyahu. Os números de casos de violência sexual contra crianças no Haiti foi 10 vezes maior em 2024 do que em 2023. Segundo a Agência da ONU para a Infância, UNICEF, o alerta foi dado nesta sexta-feira a repórteres em Genebra pelo porta-voz do UNICEF, James Helder, que afirmou que este crescimento imenso ocorre em meio a um cenário de violência de gangues que controlam 80% da capital do país, Porto Príncipe. Além dos casos de violência, outra calamidade vivida no país, agora, é o recrutamento de crianças por estas gangues que aterrorizam a capital e que as autoridades, mesmo com o apoio de forças especiais, em grande parte quenianas, e da comunidade internacional, não conseguem conter. Um juiz federal dos Estados Unidos bloqueou na manhã deste sábado o acesso do Departamento de Eficiência Governamental, comandado pelo bilionário Elon Musk, aos dados do Tesouro dos Estados Unidos. Segundo a decisão, a nova pasta de Musk, destinada a tentar secar os gastos do governo, não poderá mais acessar aos registros do Tesouro que contenham dados pessoais sensíveis, como números de seguro social e contas bancárias de bilhões de americanos, assim como ao sistema de pagamentos do Tesouro, que é usado para processar trilhões de dólares em pagamentos de funcionários. As restrições foram feitas em 2 decisões diferentes neste sábado. Uma delas, o juiz cita o risco de as informações sensíveis e confidenciais serem divulgadas indevidamente. A decisão liminar do juiz Paul Engelmayer, de Nova York, foi tomada após 19 procuradores democratas processarem o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O bom é que a sua arte continua viva. Por hoje é tudo. Estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Fique bem, até o nosso próximo encontro.